Inicio o programa Glamour de hoje fazendo uma pergunta a você que nos assiste. Somos cúmplices ou vítimas da beleza? O que você acha? Por que nós mulheres sofremos tanto com a ditadura da beleza? E quem conversa conosco hoje são duas profissionais da área da saúde que sabem bem deste assunto e que vão nos ajudar a entender por que o mundo feminino está inserido hoje numa ditadura, num padrão de beleza que muitas vezes é inalcançável. Com muito prazer que eu apresento a minha primeira convidada, doutora Tainara Cassol. Muito obrigada por estar participando mais uma vez do programa Glamour, com esse assunto tão polêmico, né, e atual hoje, que é a ditadura da beleza. Seja bem-vinda ao programa Glamour. Tudo bem, Thaís? Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e eu espero contribuir um pouquinho do meu conhecimento com todos e esclarecer algumas dúvidas. Com certeza. Não poderia faltar, né, uma cirurgiã plástica, como o caso da doutora Tainara, que é mulher e é a única cirurgiã na nossa região. Não poderia faltar para falar desse assunto tão polêmico. E claro, uma psicóloga, Raquel Rezadori Matos, muito obrigada pela tua participação. Tu que é especialista em transtornos alimentares e obesidade e que com certeza vem contribuir muito com o nosso bate-papo de hoje e falar por que nós mulheres estamos tão suscetíveis a essa política, a essa magreza, a esses padrões que muitas vezes para nós brasileiros não é alcançável. Seja bem-vinda. Sim, obrigado também pelo convite. Então vamos lá, vamos discutir um pouco esse assunto tão polêmico e que tem muita coisa aí para ser debatida, principalmente no campo da psicologia, dessas novas subjetividades que estão sendo produzidas atualmente. Bom, meninas, esse assunto está polêmico devido ao fato recente, né, daquela modelo ter feito uma introdução de hidrogel e por isso que nós temos que alertar, tem muitas jovens assistindo o programa Glamour, como mulheres, que é o foco principal, e nós temos que alertar toda a sociedade. E a primeira pergunta que eu faço para ambas, somos cúmplices ou vítima da beleza, doutora Tainara Cassol? Acredito que as duas coisas. Em certo momento, cúmplices e a partir de uma determinada situação, viramos vítimas da beleza. Por isso que acredito ser importantíssima a presença da doutora Raquel aqui hoje, porque psicologicamente falando, não sou a psicóloga, ela que é, mas eu acredito que as mulheres, elas se perdem nessa busca incessante pela beleza. Elas não conseguem muitas vezes estabelecer um limite e quando elas não conseguem estabelecer esse limite, elas acabam atingindo situações desagradáveis e com risco de vida, que foi o que aconteceu com essa modelo que a gente tem visto nos jornais. Raquel, e na tua posição como psicóloga, como você avalia, somos cúmplices ou vítimas desse padrão de beleza? Concordo com a doutora Tainara, acho que são as duas coisas. A gente não pode deixar de entender que tem questões subjetivas sendo produzidas atualmente e que muitas vezes esse homem moderno é um homem que tem uma tendência a se tornar ou compulsivo ou depressivo diante dessas demandas que estão aí e que a gente muitas vezes compra essa ideia e esquece do nosso desejo. Então, eu sou um corpo ou eu tenho um corpo? Acho que essa é a primeira questão talvez que a gente possa levantar aqui hoje, né? A partir do momento em que eu busco um estilo de vida saudável, eu busco porque isso faz um sentido na minha vida ou porque eu preciso ter um corpo para exibir para o outro olhar? Com certeza. Por isso que é muito importante a presença de vocês, gurias, que nós temos que hoje esclarecer e realmente desmistificar isso. Temos que nos aceitar muitas vezes. Claro, os procedimentos estéticos estão aí, realmente são aliados para nós mulheres, mas doutora Tainara, como fazer para ter um procedimento estético seguro? Essa é uma pergunta que sempre cabe. E acredito que todos têm essa dúvida na hora de buscar um profissional. Então, a primeira questão, a primeira conduta que um paciente deve tomar, e eu sempre digo isso, é buscar junto à página da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o nome desse profissional.
já é um primeiro passo importante e seguro. A partir do momento que esse profissional aparecer nesta página, é porque ele cumpriu os anos de medicina, os anos de cirurgia geral, os anos de cirurgia plástica, fez uma prova para membro titular da sociedade e passou, foi aprovado nessa prova. Então ele tem sim, Thaís, credibilidade para estar no mercado. Já é um grande passo. A partir daí, teoricamente, está em mãos de um profissional seguro. Claro que mesmo assim, a gente sabe que como existe a padaria adequada, existe a padaria não adequada. E assim é dentro da medicina, e assim é dentro da cirurgia plástica. Ainda, infelizmente, existem alguns colegas cirurgiões plásticos que aplicam produtos que não estão liberados pela Anvisa, ou que já venceram, e até disso, assim que encaixar no programa, eu quero conversar, esclarecer isso para o público com relação aos que estão ou não liberados hoje pela Anvisa. Eu acho que é o momento, doutora. Já vamos logo abordar esse assunto. O hidrogel está sendo muito comentado. Ele é uma substância autorizada? O que seria o mais adequado para fazer então esse preenchimento tanto de rosto quanto de corpo? Certo, então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o hidrogel? O hidrogel, se a gente desmembrar o nome, é um gel hidrofílico. E dentre esses hidrogéis, existem alguns. Existem os que são passíveis de serem utilizados, que é o caso do ácido hialurônico, e com autorização na vigilância até 2018 já. E existem os que não estão liberados, que é o caso do poliamida, que foi o que a modelo aplicou, que ele venceu em 2013. Talvez então quando ela aplicou tinha liberação, mas aí a gente já entra na questão quantidade que é aplicado, local que é aplicado, então são várias questões além da liberação do produto. E tem um outro gel que já não está mais liberado pela Anvisa desde 2010, que é o poliacrilamida, desde 2010. Então, repetindo, existe sim hidrogel liberado pela Anvisa e que pode ser utilizado, é o ácido hialurônico. Mesmo este ácido hialurônico que está liberado pela Anvisa, ele deve ser utilizado em pequenas quantidades e nunca, Thaís, na quantidade que foi usado na modelo. É grande quantidade, isso não está permitido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Recentemente, o presidente da nossa sociedade nos enviou um e-mail colocando isso, que a sociedade não assina embaixo esse tipo de procedimento. Então, quem faz contra a aprovação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esta quantidade, não o produto, mas a quantidade. Outros preenchedores, então. Além dos hidrogéis, que são esses três que eu citei, a gente tem o polimetilmetacrilato, que é o conhecido PMMA. Esse é um outro preenchedor sintético também, então não é produzido pelo nosso corpo. E ele é um preenchedor que é autorizado para utilizar em ortopedia, por exemplo, porque ele é considerado um cimento. E ele foi autorizado para utilizar em pacientes que alguns anos atrás a gente tinha muitos pacientes com aqueles estigmas da AIDS mesmo, pacientes doentes, então aqueles pacientes bem emagrecidos, e aí sim, como eles preenchiam, davam o volume, eles foram autorizados. Pegaram este gancho e passaram a usar na parte estética. Só que ele tem várias contraindicações, ele dá rejeição e as pessoas aplicam demasiadamente e sem precedentes, sem orientação adequada. Um quinto preenchedor, e aí sim, excelente, é o enxerto da própria gordura da pessoa. Não vai ter reação, não vai ter complicações maiores. Só que para isso precisa fazer, então, retirar a gordura do corpo e aplicar no local desejado, para preencher as rugas, alguma cicatriz que tenha ficado uma depressão na pele, enfim. Também nada em grandes volumes, mas esse sim, zero complicações. Me veio uma dúvida agora em relação a esse hidrogel que foi injetado na modelo. Se não me engano,
foi noticiado que faziam 5 anos que ela havia aplicado e dar reação após 5 anos. Isso é possível, então, após tanto tempo assim? Com certeza, Thaís, com certeza. Esse hidrogel que foi aplicado na Modelo, ele tem 98% de água e 2% de poliamida. E o próprio fabricante deste tipo de hidrogel, que aqui no Brasil tem uma marca que está super na moda, eu não vou entrar em questão porque a gente não está aqui para fazer propaganda e nem em críticas maiores, eles colocam na própria apresentação do produto que esse produto ele é parcialmente reabsorvido pelo organismo e que essa reabsorção parcial aconteceria em 5 anos. O que a gente tem que entender é que então não é algo agressivo imediatamente para o corpo, que o corpo vai aos pouquinhos reconhecendo como não parte dele e aí sim reagindo, mas é uma maneira lenta e gradual e por isso o tempo posterior. A gente já viu muitos casos do PMMA, que é mais antigo, que depois de 15 anos os pacientes aparecem com o produto extruindo. Aplicaram na boca e extruindo pelos lábios, aplicaram no sulco nasogeniano extruindo e virando feridas, perdendo tecido, ficando com úlceras gigantes no rosto, deformando, sabe? Então, pode sim, depois de muito tempo, apresentar essas lesões. Doutora Tainara, tem como exemplificar, então, como é feito um desses procedimentos do preenchimento? Olha, Thaís, eu posso exemplificar os preenchimentos que eu faço, que são os liberados pela Anvisa, mas tem sim. Eu tenho aqui algumas amostras. Esse aqui, então, é o ácido hialurônico, que é um dos hidrogéis, como eu comentei. E ele vem, então, numa seringa fechada, como vocês podem ver. Aqui dentro ele é estéril. Então, a partir do momento que eu abrir, eu tenho que já estar com um ambiente estéril para aplicação. Ele tem agulhas já para aplicação e eu vou usar isso aqui em uma paciente só. Eu não vou usar um pouquinho em uma paciente e um pouquinho em outro paciente. Não, isso aqui é para um paciente único. Isso é bem importante, porque também poderia alguém ali aplicar metade em um paciente, sobrou o produto, aproveita o produto e aplica em outro. Não pode. Tá? Mas esse então é o ácido hialurônico usado para preenchimento. Outra maneira de fazer o preenchimento, como eu falei, é através de enxerto de gordura. E como a gente faz então esse enxerto de gordura? A gente vai coletar a gordura através de seringas, de cânulas. A gente vai fazer uma lipoaspiração no paciente, vai coletar essa gordura. Essa gordura coletada, ela vai ser colocada, em seringas. Isso aqui é para decantação da gordura, então separa a parte do plasma, a parte do sangue, né, que vem junto, vem plasma, vem toda a parte do sangue, de líquido, de anestésico que a gente introduz para poder lipoaspirar da gordura propriamente dita. Essa parte, então, só a gordura vai permanecer. Eu vou retirar, depois de decantado, eu vou retirar essa seringa do decantador e vou utilizar, Thaís, seringas menores, que são próprias para enxerto dessa gordura. E aí, através, então, dessa gordura que decantou e que eu separei e de uma outra canulazinha específica para isso, eu vou aplicar essa gordura nos sulcos ou nas depressões necessárias. E esses são os exemplos que eu tenho aqui para te dar. Seria utilizado, por exemplo, numa celulite mais grave, no bumbum? Sim, poderia ser utilizado. Com certeza. Nosso bate-papo está super interessante, não acabou. Você já decidiu? Você já sabe nos responder se somos vítimas ou cúmplices da beleza? Não saia daí, o programa Glamour volta já.